boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa matéria de hoje é Geografia e vamos estudar sobre as transformações nas cidades e nos campos. Basicamente, é um complemento, da matéria de ontem, da aula de ontem, que estudamos sobre zonas rurais, zonas urbanas e também sobre os trabalhos em cada uma delas, nas cidades e nos campos, não é mesmo? Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá na parte de geografia no livro de vocês, na página 34, acompanhar a leitura atenciosamente e todas as partes, sempre, pessoal, todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar aí no de vocês também, tá bom? Então vamos lá! Na aula anterior, aprendemos sobre o trabalho realizado no campo e na cidade. Por meio do trabalho, os seres humanos constroem casas, derrubam a mata nativa para realizar plantações, derrubam prédios antigos para dar lugar a novos estabelecimentos, constroem túneis para atravessar os morros, cercas para delimitar as terras e conter o gado, dentre outras ações. Assim, as paisagens vão sofrendo transformações ao longo do tempo. Na aula de hoje, aprenderemos sobre essas transformações no campo e na cidade. Vamos começar pela transformação na cidade. Certamente, se você conversar com uma pessoa mais velha, certamente ela irá te dizer o quanto o bairro onde você mora mudou. Ou o mesmo bairro da sua escola e outros pontos da sua cidade. Isso acontece porque o meio urbano está em constante transformação. Observe as imagens ao lado e vamos refletir sobre o que mudou. A imagem de cima retrata a cidade de Xangai, na China, em 1940. E a de baixo é uma foto da mesma cidade em 1914. Podemos notar, através da paisagem, que a cidade cresceu muito, com significativo aumento no número de construções. O meio urbano possui ritmo de vida intenso e são os centros financeiros, políticos e é onde vive a maior parte da população mundial. Tudo isso somado ao meio de produção industrializado e economia capitalista. Resulta em uma produção do estado urbano crescente e rápida. Veja as imagens da cidade de São Paulo na década de 1940. E após os anos 2000, podemos reparar uma maior quantidade de prédios na saída do túnel. Por meio do trabalho, as pessoas da cidade constroem casas, derrubam a mata nativa para realizar construções de concreto, derrubam prédios antigos para dar lugar a novos estabelecimentos e assim a paisagem da cidade permanece em constantes transformações. Algumas áreas rurais se tornam urbanizadas com a expansão das cidades. Então vamos começar pelas transformações nas cidades. Sabemos que as cidades são zonas urbanas, não é mesmo? Nas zonas urbanas contém prédios, ruas asfaltadas, comércios, casas, hospitais, escolas, praças, shopping centers, não é mesmo? Então, tudo isso aprendemos ontem, não é? Mas as transformações, elas são constantes, elas nunca param nas zonas urbanas. Por quê? Para gerar mais trabalho e economia capitalista, as pessoas, elas criam mais comércios, elas criam casas novas para alugar, para venda, não é mesmo? Derrubam prédios antigos, constroem prédios novos, derrubam casas, constroem mercados, um terreno baldio bem extenso, grandão, constrói shoppings, não é mesmo? Então, com isso, não é mesmo? Com o trabalho, a zona urbana, ela está em constante mudança. Sempre há mudanças na zona urbana. Tudo bem até aí? Transformações no campo. O espaço rural também está em constantes transformações, sobretudo aqueles voltados para a agricultura empresarial.
Conforme aprendemos, a agricultura familiar é produzida e executada por núcleos familiares que vivem no campo. Geralmente, são gerações de famílias, onde os filhos aprendem com os pais e os avós a plantar, colher e tratar das plantas e animais. Nesse caso, as transformações espaciais são mais lentas e acontecem de forma mais gradual e com menor impacto ambiental. Já a agricultura empresarial foi responsável por mudanças impactantes nas paisagens do campo pelo mundo afora. A partir da década de 1950, houve uma reformulação das práticas agrícolas com a intenção de aumentar a produtividade e modernizar o setor agrícola. Houve a substituição de numerosos trabalhadores por máquinas, o desenvolvimento intensivo de consumo de insumo químico, agrotóxico, modernização das relações sociais de produção e no cotidiano da população. No Brasil, a partir de 1960, o campo sofreu muitas transformações com a implementação de uma infraestrutura para a expansão do cultivo da soja no Centro-Oeste. Em associação com empresas estrangeiras, fizeram com que muitas áreas de vegetação nativa ou agricultura familiar fossem substituídas por grandes plantações, deixando a paisagem bastante homogênea. O bioma do Cerrado, por exemplo, nos dias de hoje só conta com 20% de sua vegetação nativa. A maior parte foi substituída pelas monocultura do agronegócio, sobretudo a soja. A Amazônia vem sendo progressivamente desmatada, sendo hoje uma das principais áreas de expansão da fronteira agrícola. Agora as transformações nos campos, as zonas rurais. Sabemos que as zonas rurais, elas são predominantemente tomadas pela natureza, não é mesmo? Existem casas, porém, pela grande extensão do quintal, né, o quintal ser bem extenso, as casas são bem distantes umas das outras, não é mesmo? E existe também a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Na agricultura familiar, é um núcleo de família onde aqueles da sua própria família plantam, colhem, né, mesmo para revenda. Agora, o empresarial é onde uma pessoa apenas compra um terreno, uma parte do terreno, faz com que outras pessoas trabalhem para ele, usam maquinários, usam tudo, né, para que eles possam confeccionar aquele alimento para revendas, que é mais voltada para exportação, não é mesmo? Tudo bem até aí, né? Porque isso foi assunto da aula passada. Porém, com o passar do tempo, houveram transformações nas zonas rurais. As pessoas foram aderindo mais maquinários, mais tecnologias, né? Elas buscaram mais tecnologias para essas zonas. E também, muitas das pessoas trazem a zona urbana para a zona rural. Portanto, a zona urbana cada vez mais vem se diminuindo e a zona rural se expandindo. E um ótimo exemplo é a Amazônia, não é mesmo? Que cada dia mais está sendo desmatada, sendo hoje uma das principais áreas de expansão da fronteira agrícola. Tudo bem até aí, não é mesmo? Então, meus amores, já que entendemos mais ainda sobre o assunto, vamos para os exercícios. Mas antes, deixa eu frisar um negócio aqui para vocês. Vocês perceberam que uma matéria complementa a outra? Que um conteúdo complementa o outro? Então, eu havia dito anteriormente, mas vou repetir de novo. É muito importante que sempre não memorizamos, mas sim aprendemos os conteúdos, sempre prestamos atenção. Com bastante atenção, vocês conseguem entender o assunto e quando você aprende o assunto, você tem ele sempre na sua cabecinha. Agora, quando você memoriza, daqui a algum tempo, você esquece. Então, é bem importante que vocês aprendam o assunto, né? Sempre estejam interessados em aprender para que amanhã depois vocês, por exemplo, eu chegasse para vocês e falasse assim, vocês lembram naquela aula que aprendemos sobre isso, isso e isso? Por exemplo, a aula de hoje, eu falei sobre a transformação na zona urbana e na zona rural. Mas se vocês não tivessem prestado atenção na aula de ontem, vocês saberiam me dizer o que é zona urbana e zona rural?
Não, não é mesmo? Então é muito importante que vocês sempre prestem atenção, porque um assunto complementa o outro, tá bom? Então vamos lá para os exercícios número 1. Está escrito o seguinte: sobre as transformações no campo e na cidade, marque a alternativa correta. Letra A. A agricultura familiar modificou de forma intensa o espaço agrário mundial com o uso de máquinas de pequeno porte e o aumento da produtividade. E aí? Tem alguma coisa a ver com as transformações no campo e na cidade? Se sim, vocês vão marcar. Se não, vocês não marcam não, tá bom? Letra B. Na cidade, as transformações são menos intensas do que no campo. Isso é verdade? Acho que não, hein? Mas enfim, vamos lá. Letra C. No campo, as transformações são mais intensas do que na cidade. Uma vez que a modernização agrícola impulsionou mudanças significativas nesse espaço. Vocês acham que é verdade? Letra D. O espaço rural também está em constante transformação, sobretudo aqueles voltados para a agricultura empresarial. E aí? Vocês acham que essa é certa? Se sim, marquem com um X, tá bom? Letra número 2. Sobre as transformações no campo e na cidade, escreva V para sinalizar a frase verdadeira e F as falsas. A primeira aí está escrito o seguinte: a paisagem das cidades é estática. As construções permanecem, o que muda é a função que cada estabelecimento exerce durante determinado contexto histórico. Vocês acham? Se for verdadeira, V. Se for falsa, F. Marquem aí. Próximo. No campo, não há transformações, pois a agricultura é um conhecimento milenar. Vocês acham que é certo? Se sim, bota um V. Se não, a letrinha é F, tá bom? Agora, por último. Por meio do trabalho, as pessoas da cidade construíram casas, derrubaram a mata nativa para realizar construções de concreto, derrubaram prédios antigos para dar lugar a novos estabelecimentos e assim a paisagem da cidade permanece em constante transformação. E aí, é verdadeira ou é falsa? Se for verdadeira, letrinha V. Se for falsa, letrinha F, tá bom? Número 3. Veja as imagens abaixo. Responda o que se pede. Ó. Essas duas imagens, ó. Essa e essa. Vamos responder agora. As duas imagens retratam momentos distintos da cidade de Vilnius, lá na Lituânia. Quais as principais transformações espaciais você consegue perceber nas imagens? Então, há várias transformações aí de uma imagem para outra, não é mesmo? Quais são essas? Construções, o que é? Vocês vão escrever aí nesse espacinho, tá bom? Agora, virando a página, número 4. No Brasil, a partir de 1960, o campo sofreu muitas transformações com a implementação de uma infraestrutura para a expansão do cultivo da soja no Centro-Oeste. Apresente uma dessas transformações. Vocês vão apresentar uma dessas transformações apenas. Vocês vão apresentar uma dessas transformações. Apenas uma, tá bom? Número 5. Vamos usar nossa criatividade e imaginação. Pegue uma folha, faça em uma folha A4 um desenho de onde você mora e ao lado faça outro de como ele será daqui a 50 anos. Então, se vocês não tiverem uma folha A4, vocês podem arrancar uma folhinha do caderno, porque vocês não podem ir na papelaria comprar, não é mesmo? Muito arriscado. Vocês podem pegar uma folhinha do caderno, tá? Vocês vão tirar essa parte aqui, ó. Tá bom? Vocês vão tirar essa parte aqui. Vocês podem deixar deitada assim, ou então assim tá mesmo. Deitada assim, vocês vão desenhar desse lado, como é a sua cidade agora, né? O lugar onde você mora agora.
e aqui daqui a 50 anos. Como é que você imagina? Se vocês forem fazer assim em pé, aqui em cima vocês desenhem como é agora, o lugar onde você mora. E aqui embaixo como vai ser daqui a 50 anos. Vocês vão usar, ó, a imaginação, cocoroco, tá bom? Agora, número 6. Converse com uma pessoa mais velha de sua confiança e pergunte sobre como o lugar onde você mora era diferente. Escreva abaixo as principais mudanças que você identificou nessa conversa. Então, você vai pegar uma pessoa, você vai conversar com uma pessoa mais velha, pode ser até seu responsável mesmo. Você vai perguntar quais foram as modificações, as transformações desse lugar onde você mora. De alguns anos atrás até agora. E com essa conversa você vai conseguir identificar quais foram essas transformações e passar para o papel. Vocês vão escrever aí no número 6, tá? Então, meus amores, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido tudo certinho, tá bom? Não se esqueçam de me mandar a fotinha no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, tá? Então é isso, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima. É na coletividade que encontramos reservatórios de esperança e otimismo. Preze pelo bem de coletividade nos espaços que frequentam.